Buenos días a todos, muchas gracias una vez más por Bom acompañarnos. dia a todos, obrigado por estar aqui conosco nesse ciclo de webinários. Vamos falar sobre inteligência artificial da Xenexus e novidades e roadmap. Em particular, um repasso dos últimos avanços que houve na inteligência artificial e as oportunidades apresentadas para o desenvolvimento da Xenexus. Para essa palestra em particular, vai ser ditada por José Lamas, que é integrante da equipe da Xenexus e Product Manager de Server e o Cloud. Portanto, José, é a sua palavra. Boa tarde a todos, desculpe o atraso em começar o webinário. Houve algumas dificuldades técnicas. Temos muita inteligência artificial, mas há questões que às vezes falham. Com isso da inteligência artificial, eu tenho um duplo sentimento, às vezes parece que foi ontem que começamos, e de outro lado parece que foi há muito tempo que começou. Ou seja, para a grande maioria das pessoas, ChatGPT, isso que vocês veem aqui é o grande disruptor, e o pessoal começou a conhecer tudo do inteligência artificial com base nisso. Parece que foi ontem, parece que foi há muito tempo, mas foi ontem, foi apresentado em novembro, 30 de novembro do ano passado. Contudo, é algo que em 4 dias atingiu 1 milhão de usuários e no primeiro mês, 100 milhões de usuários. Desse longe, 30 de novembro do ano passado, se passaram muitas coisas e continuamente está se mudando tudo o que vai surgindo por volta desse assunto. E uma questão clara é que não é uma mudança a mais, não é uma tecnologia a mais desse tipo de coisas que são disruptivas, que vão mudando e fazem ter um outro olhar para onde vai o mundo, e em particular para aqueles que trabalhamos em tecnologia da informação, software, etc., repensar quais as nossas estratégias. Hoje vamos falar justamente dessas mudanças que devemos fazer nós, com função nisso, qual o caminho que podemos começar a visualizar, e um caminho que é continuamente variável e que nos obriga a estarmos permanentemente atentos ao que irá acontecer para poder reagir com agilidade. Então, vou iniciar esse webinário com uma coisa que já fizemos, o que devemos fazer nós. Isso que está aqui na tela, conhecido como Xenexus Next, não sei quantos de vocês já conhecem, de novo, falando de que parece que foi ontem. Isso foi apresentado em fevereiro desse ano. Alguém levantou a mão, não sei se é para falar a respeito, para uma pergunta específica, Gabriel, ou perguntas no final do webinário? Então, eu falava, isso foi apresentado em fevereiro desse ano, e depois vamos ver com maior detalhe de que trata e que há por trás. Isso de que uma demo vale mais do que 1 milhar de linhas, eu vou mostrar como isso funciona. Agora vou mudar. Vou compartilhar a outra tela onde isso está, que eu acho que é essa aqui. Temos, então, a tela da Xenexus Next, e eu vou informar, é um site que propõe que vocês digam, façam uma descrição de algum negócio e a partir daí ele vai gerar um back-office. Resumindo, se trata disso. Então, nós aqui temos um campo onde podemos... Gabriel, sim, no final temos uma instância de perguntas e respostas. Aí vamos ver a sua consulta. Então, podemos descrever o negócio e descrever de forma breve. Podemos colocar supermercado, por exemplo, ou farmácia,
ou podemos colocar agência de viagem, etc. Aqui há alguns exemplos que temos de descrição de negócios. Aqui nós podemos colocar, sei lá, escritório de advogados, administração ou gestão, e é como se fosse um escritório de advogados e seus assistentes, os casos que são atendidos e os clientes aos quais os quais são representados. Pode ser breve ou pode colocar maiores informações e sugerir alguma das coisas que queiram administrar. Isso que eu quero, aí está analisando essa descrição do negócio. Isso vai levar alguns minutos. Enquanto isso, para não ficar esperando como é que isso é realizado, eu vou contar as questões que acontecem aqui. Aqui temos uma primeira devolução, temos um nome, temos um slogan, e diz quais as entidades que entendem que pode administrar esse sistema de back-office de advogados, entende que tem que ter advogados, clientes, casos, documentos, pagamentos, faturas. Podemos mudar o nome, podemos mudar o slogan, por exemplo, podemos colocar a lutar pela justiça. E com isso podemos perguntar de algum certo estilo, podemos dizer que publique, e aí começa a trabalhar. Isso vai demorar 5 minutos mais ou menos, está fazendo o processo todo. Depois vamos voltar para aqui. Agora vamos voltar para o restante das coisas que eu queria contar, para depois ver isso de forma mais detalhada quando esteja finalizado. Vamos novamente aqui. Voltamos para a apresentação. E vamos aqui. Então, estamos dizendo que toda essa questão vem da inteligência artificial, mas como vocês sabem, na Genexus, há mais de 30 anos que estamos trabalhando com inteligência artificial. Então, uma pergunta que alguns podem fazer é: o que mudou? O que está acontecendo? O que está acontecendo nesse caso é que surgiu com muita força o que é conhecido como inteligência artificial de tipo gerativa, em oposição à inteligência artificial conhecida como simbólica, que é na qual é baseado todo o desenvolvimento da Genexus há muito tempo. Eu não quero ficar chato, com muita definição e tal, mas para vocês terem uma ideia clara de qual a diferença entre inteligência artificial simbólica e inteligência artificial gerativa, o primeiro é baseado em regras, é uma forma de chegar e obter resultados por meio de dados e algumas regras. O que define o seu modelo são as regras que devem ser cumpridas e com base em que questões acontecem outras. Depois da entrada a esses dados, esse grande modelo de inteligência artificial simbólica é capaz de fazer deduções muito sofisticadas a partir da modelagem feita. Isso é o que nós utilizamos há muito tempo. Outra forma de utilizar inteligência artificial ou obter resultados com base na inteligência artificial gerativa é baseada em probabilidades. Em gerar conteúdo com base em probabilidades aprendidas por meio de dados ou treinamento. Na verdade, nós, como seres humanos, também utilizamos a nossa inteligência e forma de pensar. Também utilizamos diferentes maneiras de processamento. E imaginem entre a diferença entre um processo que vocês fazem quando eu peço multiplicar 45 por 128 ou o processo que tem que fazer se tiverem que olhar e descrever um quadro ou descrever um poema. As duas são
formas de processamento inteligente e são usadas de forma diferente. Isso é análogo. Não é igual, mas é uma analogia. É melhor uma ou outra? Bom, igual que quando temos que responder perguntas, nós depende para quê? Para fazer essa conta que eu estava falando, para utilizar, devemos utilizar um processo determinado e obter o resultado certo. Para fazer as contas de uma empresa não tenho resultados determinados, nem os resultados certos, então posso estar cobrando de menos, pagando a mais, então o meu negócio depende de ter resultados determinados e certos. Agora, se eu quero escrever um poema, eu quero criatividade, não posso utilizar um procedimento que diga assim, acontece tal coisa, agora você pode executar esse passo, outro. Provavelmente, se eu faço essas questões, não vou obter um poema. Vou ter sempre o mesmo ou um poema muito chato, coisas do estilo. Então, os últimos avanços em inteligência artificial são justamente em tudo que tem a ver com aquilo que se gera para a linguagem, imagem, áudio, mas em particular se avançou muito no que tem a ver com a linguagem natural. A modelagem da linguagem também tem o seu histórico, teve uma explosão impressionante no último ano, nos últimos meses, mas também tem seu histórico prévio e o que disparou essa grande onda é o que é conhecido como Language Modeling Story, grandes modelos de inteligência artificial pré-treinados que servem para gerar texto inicialmente, porque o objetivo era poder saber qual a palavra seguinte, estar treinado de acordo a um conteúdo e ser capaz de, dado um início de frase ou algumas frases, saber qual a próxima palavra gerada a partir dessas frases prévias, palavras, etc. Depois foi possível utilizar isso para responder perguntas, não só gerar a próxima palavra, mas a gente podia ter a resposta a determinada questão, fazer perguntas e obter respostas, e inclusive o que vemos hoje com ChatGPT, instruções, eu quero que você faça tal procedimento, primeiro faz isso, depois faça o outro, e inclusive meta-instruções, eu quero que a resposta seja breve, longa, eu quero que você pense isso passo a passo e dê a justificação do que você fez em cada caso, ou eu quero que você me responda com um tom e uma linguagem de espanhol do Rio da Prata, por exemplo. Todo esse tipo de especificações. A partir daí, alguns dos grandes avanços que houve em tudo isso, desde que foi lançado ChatGPT, quando anunciado, que primeiro era ChatGPT 3, depois o 4, e um dos grandes avanços que apresentou foi a possibilidade de utilizar o que é conhecido como multimodal, ou seja, não só é capaz de interagir com base em textos, em linguagem natural, que a gente escreve e o assistente responde sobre algum contexto determinado, mas também, como vemos aqui na tela, nesse exemplo, podemos subir imagens e fazer que sejam descritas, o que mude por outras, o que faça processamento, o que for que tenha a ver com essa imagem. A mesma coisa com áudio, documentos, esse tipo de coisas. Isso é o que é conhecido como multimodal. Outra das coisas que surgiram nesses últimos meses, que é conhecido como LangChain, que é, como diz aí, é um framework desenhado, projetado para que possamos desencadear diferentes interações com
assistentes ou serviços baseados em inteligência artificial. Em vez de estarmos interagindo apenas com um, a gente pode, é como se fosse uma sorte de metaprogramação, fazer um procedimento, mas para obter o resultado, eu vou para tal serviço para perguntar e obter aquilo, eu vou processar com alguma outra questão que eu tenho, depois ligo para ter um outro resultado, e assim vou desencadeando esses fluxos de serviços de inteligência artificial. Também surgiram no que é conhecido como agentes autônomos, que é como uma questão a mais disso. É como se eu, em vez de escrever esse procedimento, essa cadeia de instruções para diferentes serviços, para fazer algumas perguntas e obter determinados resultados, tenho a possibilidade de ter um agente autônomo, mais conhecido é AutoGPT, mas é basicamente que o AutoGPT eu posso pedir uma tarefa complexa e que ele seja capaz de resolver, deduzindo o processo dessas consultas aos diferentes serviços. É semelhante ao que falamos com o LangChain, mas o agente é totalmente autônomo e ele é o encarregado de gerar esse procedimento e executá-lo. Inclusive, agora, uma semana atrás, com os novos anúncios para a ChatGPT 4, algumas das coisas mencionadas nos anúncios foram o que é chamado de maior stability, como uma maniobrabilidade é isso, para dar instruções mais detalhadas de como deve se comportar um modelo em determinadas circunstâncias. Mas uma das questões mais importantes anunciada foi isso de que há uma possibilidade de definir na interação com o aplicativo e o modelo, essa gestão das ligações, dessas chamadas. Então, eu posso dar input e definir que eu tenho determinadas funções que podem ativar e que são implementadas por mim, mas eu posso dizer, eu posso descrever como são chamadas, para que servem, quais os parâmetros, e assim que você tem isso, ele tem no contexto disponibilizados para serem utilizados, quando se pede que resolva alguma coisa ou uma resposta sobre alguma questão, ele se encarrega de perceber se tem a capacidade de que funções tem para dar essas respostas. Nesse caso, o exemplo da tela é o exemplo que eles apresentam na homepage deles, é que o modelo foi instruído que há uma função que tem como parâmetro a cidade e que devolve a temperatura em graus Celsius. E quando alguém pergunta qual o clima em Boston, ele vai detectar que, como tem essa função para obter o clima de uma cidade, ele vai ativar essa função, obter o resultado, e isso, então, é utilizado para responder. Então, cada vez é mais semelhante a um assistente. Se o primeiro assistente era como ter um secretário que sabe muitas coisas, é capaz de procurar informação e responde em linguagem natural. Eu posso falar em linguagem natural e responde em linguagem natural. Além disso, é um assistente, imagina um secretário que está treinado com ferramentas, funções que pode utilizar e que dão determinados resultados. Então, quando eu preciso de determinada consulta, você pode usar essas ferramentas e ele é capaz de resolvê-lo. Portanto, como falava, esses são simplesmente especificações dos grandes avanços e anúncios que houve nesses curtos 6 meses de novembro do ano passado a respeito.
como pode ser percebido, há muita coisa que está mudando, há muita coisa para ler, para experimentar. Essa é a questão divertida. Nós que gostamos desse tipo de coisas, está todo aí nas mãos para pesquisar. E é uma questão que está mudando permanentemente, crescendo muito. Então, temos que ver como então bate na gente, que devemos nos mudar para continuar em frente. Nós que trabalhamos na indústria do software, vai bater naturalmente por duas formas. Vai mudar ou vai dar ferramentas para mudar, quanto à forma em que desenvolvemos software, e também vai mudar quanto ao software que temos que desenvolver e que software vamos produzir para nossos clientes, né? Na parte de como desenvolvemos, estamos vendo o que era apresentado antes da GeneXus Next, eu vou conferir, porque eu acho que já finalizou, mas vamos ver se podemos ver qual o resultado. Eu acho que essa aqui, ó. Diz, meu projeto está disponível, ativado, e você pode acessar aqui. O que fez isso, esse processo que eu executei aqui, como mostrei no início, a partir da descrição que apresentamos, que demos, podemos deduzir quais as entidades que serão necessárias para trabalhar com o modelo. E também com isso que nós fizemos abaixo, criamos uma base de conhecimento GeneXus, onde definimos as entidades, transações para as entidades que falaram que iria necessitar. Voltamos a utilizar serviço de inteligência artificial para dizer uma assistente que tipo de dados deve ter, que tipo de dados necessitamos para um caso, que tipo de dados necessitamos para um cliente, etc. Com isso, definimos a estrutura da transação, aplicamos padrões para trabalhar, utilizamos projetos, design, perguntamos quais as instruções para esse negócio. Então, já temos aqui algumas, por exemplo, o número de faturamento pelos clientes, a qualidade, o número de faturamento, de faturas. Então, criamos a KB, fizemos subir, criamos o aplicativo e o que entregamos como resultado ao usuário é o site funcionando, esse back-office que queríamos criar para lutar pela justiça. Então, inclusive, é utilizado para gerar dados de prova e assinalamos com alguns dados. Aqui temos alguns assistentes já ingressados, já entrados, informados, alguns trabalhos também, alguns de nossos clientes aqui, documentos, faturamento, faturas emitidas aos advogados do escritório, pagamentos, inclusive temos em dashboard, são publicadas as APIs, e aqui temos o dashboard da API, e tem alguma coisa por aqui também. Aqui temos, bom, inclusive temos o aplicativo mobile, esse back-office versão mobile para acessar com KB Navigator. Fizemos todo o processo nesses 5 minutinhos. Vou voltar para a minha apresentação. Bom, aqui voltamos. Aqui, ó. Isso, então, o que estava mostrando sobre a GeneXus Next.
E está abaixo disso, como eu estava contando aqui em formato mais abstrato, mas utilizamos Genexus Next, que tem assistentes de inteligência artificial, isso utiliza também essa inteligência artificial gerativa. Com isso, utilizamos para criar e individualizar um modelo Genexus que utiliza inteligência artificial simbólica, nesse caso, se determinada, para realizar sistemas de emissão crítica. Essa é a visão abstrata de tudo isso. E aqui entra o que falávamos de qual é melhor, depende para o que é. Para a parte de criação, para a parte de geração, se dá muito bem a inteligência artificial criativa para criar sistemas de emissão crítica, onde eu tenho que colocar em funcionamento o back-office do meu negócio. Preciso também questões que sejam determinísticas e que tenham a segurança de que não vai fazer que meu negócio vá à falência por causa disso. Essa aqui é a parte de nossa visão. Até aqui era onde estávamos parados, em geral, utilizando o modelo low-code, pouco código para desenvolver aplicativos, mas agora é ampliado e temos também uma possibilidade de uma modelagem em forma de no-code, e essa modelagem, que atualmente, no que mostrei, era simplesmente a lista e descrição das entidades administradas, mas temos também um caminho de que, a partir desse no-code, podemos atingir um no-code, um caminho tradicional, e a possibilidade de que, eventualmente, isso seja para outros tipos de usuários, não tanto conhecimento com o uso da Genexus ou ferramentas do estilo Genexus, mas ao ser baseada em linguagem natural, pura linguagem natural, está disponível para outro tipo de usuários também. E essa aqui é a visão completa, onde o que temos é um fluxo permanente de ponta a ponta, da linguagem natural até o aplicativo, que foi o que vimos nessa demonstração. Temos ferramentas específicas para diferentes etapas dessa construção. Eu gosto de fazer analogia com o que fazemos com a arquitetura e os arquitetos, onde a gente sonha com uma determinada casa, fala com o arquiteto, e a primeira coisa que é feita é alguns desenhos numa linguagem totalmente livre, mas com o qual começamos a concordar. Estamos falando de uma casa, de um prédio, se uma casa com teto plano, esse tipo de detalhes são aqueles que entram na etapa de sketching. Depois temos, como no caso da Genexus, começamos a ter maiores detalhes quando trabalhamos dentro da Genexus, ou aquilo que vocês conhecem de modelagem dentro da Genexus, que é mais semelhante à construção de uma casa, descrever os planos, as memórias descritivas, esse tipo de questões. E temos também a grande vantagem que a Genexus, por meio desses planos, essas memórias descritivas, que é um modelo low-code, construir de forma automática o aplicativo. Isso é o que acabamos de ver, a parte da Genexus Next, que faz esses passos, e mostrar também para onde vamos com isso, que nosso roadmap está, já estamos em beta, estava surgindo nesses dias, algo do estilo, que é estender e permitir integralizar a esse nível de modelagem de low-code, no low-code, nessa mesma interface de chat. Ou seja, não só que possa descrever o meu negócio e que me diga quais as entidades, mas também, uma vez apresentadas, eu posso dizer, bom, pode incorporar aquele dado para o faturamento, ou quero adicionar mais uma entidade, e isso pode ser feito por meio da estruturação do lado direito, adicionando, apagando coisas, reorganizando, ou por meio de instruções pelo chat. Esse é o tipo de interação que queremos conseguir.
semelhante a Xenexus, porém bem mais abstrato. E se vocês percebem, para aqueles que conhecem a Xenexus, aí vão ver que não surge Inbox ID, nem surgem os asteriscos, ou seja, é um modelo um pouco mais, de mais alto nível. Da mesma forma, queremos dar a possibilidade de que possa interagir aqui antes de criar o aplicativo que é feito pela Xenexus, com designs, com outro tipo de questões. Também ter a possibilidade de, a partir disso que é gerado, unir com todo mundo da Xenexus em nível do low code, que é gerado a partir de Next, que é uma KB, que é armazenada em Xenexus Server, e eu vou poder editar utilizando o Xenexus Web ou utilizando o IDE tradicional. E também ter tanto no Xenexus Web quanto no IDE, alguns assistentes também para a edição desse nível de modelagem, que é o no code, também ter assistentes que permitam ajudar nessa modelagem. Aqui, por exemplo, está utilizando um chat para criar queries sobre o sistema e também utilizar para criar fluxos de workflow a partir de inteligência artificial. Portanto, é por aí que estão se dando as novas pontas, as novas ferramentas da Xenexus que afetam como vamos desenvolver software. Aí entra tudo que eu contava do Next e essa parte de ter bem muitos mais assistentes dentro da Xenexus, seja em Xenexus Web ou também de IDE tradicional. A outra coisa que vem depois é como nos afeta isso nos sistemas que nós criamos utilizando com a Xenexus, e aí também há muito para contribuir e estamos convencidos de que todos os aplicativos daqui para frente vão ter componentes de inteligência artificial. Não é um assunto de quais ou para que servem. Isso é como quando as interfaces gráficas chegaram e todos os sistemas estavam feitos por isso. Então, todos os aplicativos vão ter que ter componentes de inteligência artificial e utilizar toda essa capacidade de processamento em linguagem natural e processamento de documentos, imagens, etc., para tornar mais ricos os sistemas. Alguns padrões que começam a surgir aqui, que vamos atacar, têm a ver com, por exemplo, isso, que é navegação baseada em intenções. Todos temos um sistema que sabemos que tem uma navegação baseada em menus, clique, temos que ir por aqui, por lá. E uma das dificuldades se dá nos primeiros usuários e no treinamento deles, é saber para que parte do sistema ou como devem fazer para resolver tarefas. Isso no que tem a ver com poder saber qual a minha intenção. Eu quero entrar uma fatura, eu quero saber quais os 3 clientes que eu faturei mais no ano passado, eu quero tal coisa, a intenção, e esse assistente o que vai dizer é como fazer para conseguir isso no sistema, e em vários casos, diretamente pode me levar até lá. Por exemplo, se eu digo, eu quero faturar 3 televisões para a Garcia Sociedade Anônima, o sistema, esse assistente é capaz de criar a fatura, entrar os dados e deixar tudo preparado para revisar ou preencher o restante e dar o ok. Esse é um dos padrões mais comuns. Esse aqui é outro que chamamos Search and Chat, que é a possibilidade de entrar no sistema documentação, informações, imagem e depois poder ter um assistente que permita fazer perguntas e obter respostas a partir desses documentos apresentados. Outro cenário muito comum é aquele de autocomplete,
assim como temos autocomplete no e-mail. Esse é um exemplo de um aplicativo Englobant, que é usado para fazer recomendações ou dar os parabéns entre funcionários da companhia. E eu posso dizer, dê os parabéns para o Carlitos pela ajuda que ele deu para a preparação da apresentação para o webinário. Eu digo isso bem assim, breve, que não seja muito longa a frase, e mencionar o assunto dessa imagem que eu adorei. Então, escreve uma recomendação de um estilo assim, com essas características. Eu posso dizer, você pode fazer mais curto, mais longo, e isso pode ser utilizado para encaminhar mensagem para clientes, provedores. Poderia ter um assistente ao qual eu possa dizer, igual que eu digo para uma secretária, um secretário, eu digo, enviei um e-mail para Carlitos reclamando o pedido feito na semana passada porque ainda não chegou, e isso produz uma mensagem formal, comercial, para esse cliente ou provedor. Aí pode ver tudo. Bom, então, resumindo, o que eu falava é que temos impacto em como é o que geramos na Genexus, impacto nos aplicativos gerados para nossos clientes. Também para nós, da Genexus, como companhia, estamos tendo impacto também em novos produtos, o que eu mostrei da Genexus Next, e também está gerando, inclusive, um novo produto chamado SheBrain, que tem a ver com a necessidade justamente de estar em nossos sistemas. A Genexus Next está utilizando alguns dos produtos que mostrava como exemplo também, e nos sistemas desenvolvidos com nossos clientes. Isso de ter que estar permanentemente utilizando serviços de inteligência artificial, isso são múltiplos provedores com vários modelos que mudam a versão 3,5, versão 4, esse assistente para aquilo, esse assistente para outra coisa. Há uma gestão toda a respeito disso e um mecanismo de uso que nós queremos facilitar e, novamente, em nosso espírito de diagnóstico da tecnologia, dos provedores, esse GBrain é justamente isso, um gestor de serviços de inteligência artificial, onde a gente pode catalogar e utilizar esses serviços e ter versionado e definidos exatamente o que utiliza, quando mudou, para que mudou. Mas provavelmente vai ser motivo de um outro webinário. Imagino a Eugênio apresentando, mas faz parte de toda essa mobilidade, essa grande revolução que está apresentando toda a questão da inteligência artificial. Espero que esse webinário tenha sido de ajuda para todos vocês, espero que tenha despertado curiosidade e motivado para se movimentar. Eu tenho certeza de que devemos nos movimentar todos e estar abertos às perguntas que possam ir surgindo. Bom, agora, que perguntas aqui nesse webinário podem ter? Obrigado, José. Temos aqui várias perguntas de Gabriel Medina. Gabriel, você prefere fazê-las? Eu habilito para você fazer diretamente? Ou posso ler daqui também? A primeira pergunta do Gabriel é se é possível habilitar a eliminação. Bom, é um pedido, não uma pergunta, né? Gabriel já estava utilizando a Genexus Next, eu acho. E sim, temos um problema agora com o negócio de que tivemos que colocar um limite de aplicativos de prova, um ambiente de prova, todo isso aqui. E hoje o usuário não tem forma de eliminar, e estamos fazendo isso de forma manual, estamos fazendo quando o cliente pede, estamos trabalhando nisso. Na verdade, se juntaram
porque de um lado dizem coloca um botão para que se possa eliminar, mas estamos naquele processo de habilitar a edição desse modelo no code dentro da Genexus, isso traz muitas outras transformações. Então, mexer agora e mudar isso não concordava com o outro. Então, preferimos dar prioridade a essa segunda parte, mas sim vamos ter em breve a possibilidade de rever e ver desses projetos, poder eliminar para poder fazer uma outra prova. Podemos obter um detalhe dos atributos das entidades na plataforma? Sim, o que eu mostrava. Nessa edição, não só vai mostrar quais os atributos que você está colocando, as entidades, mas inclusive vai permitir mudá-los, reorganizar e questões do estilo. A próxima pergunta é se pode GeneXus Next adicionar as capacidades ou solicitar novas entidades em proposta gerada. De novo, é exatamente isso que estava designado. O chat, esse chat que estava mostrando, essa parte à esquerda, que era chat, e à direita era uma visão mais estruturada do modelo até esse momento. Em qualquer uma das partes, você vai poder, ao chat, você vai poder adicionar uma entidade para, sei lá, no caso da agência tal, para os tribunais, porque eu quero registrar os tribunais. Ou pode fazer na parte direita de forma mais estruturada, a entidade, nome, e que seja gerado, por exemplo, vamos colocar os atributos. E se pode se facilitar a importação na GeneXus Next, também estamos trabalhando nisso. Vai ser do estilo de fazer o download de uma base de conhecimento, dar um arquivo, um link a um GeneXus Server onde esteja publicada a base de conhecimento. Adoro realmente, parece coordenado. Pergunte todas as coisas que eu vou dizer sim, estamos trabalhando nisso, parece que estamos coordenados. Obrigado, Gabriel. Alan Fontes, tem data de saída para a GeneXus Web e IDE? Não, eu não tenho essa data. Sabemos que, bom, logicamente, estamos trabalhando forte para ter nesse ano, mas eu não tenho uma data específica pessoalmente. Cláudia pergunta, tudo é gerado em inglês, textos? Sim, por enquanto é gerado unicamente em inglês. Na verdade, isso é uma questão que podemos solicitar ao assistente. Quando fazemos a solicitação, podemos pedir para gerar em espanhol, em português. Às vezes é uma mistura, é gerada uma mistura, porque, de fato, se vocês percebem, quando eu coloquei as instruções, a descrição do negócio, eu coloquei em espanhol e gerou o sistema, ou gerou em inglês. Então, estamos utilizando OpenAI, aqui abaixo, que é muito bom nisso. Você fala umas coisas em espanhol e fala em inglês, ou você fala em francês, é a mesma coisa. Mas estamos trabalhando nisso e pensando como poder fazer para mostrar e permitir gerar, inclusive espanhol, francês ou outras coisas mais complexas como árabe ou japonês, ou também mostrar usar a capacidade da GeneXus de múltipla linguagem, ter traduções, esse tipo de questões. Estamos trabalhando nisso também. É disponível a versão... Aí não deu para ouvir. Publicamente, não. Está disponível, mas não há um site público para se cadastrar ou para trabalhar. É disponível assim que há projetos específicos. Estamos trabalhando com alguns clientes para desenvolver projetos acima disso, mas hoje não há um site, um lugar onde você se cadastra e começa a utilizá-la. Mas há um projeto em particular, se há um projeto em particular, pode entrar em contato comigo, com o Eugênio, com qualquer um de nós e podemos trabalhar nisso. GeneXus Net já é liberado? Não, ainda não. É uma versão beta que está aí para ir experimentando.
Será outro produto, uma nova versão da GeneXus? Não, é um outro produto. Provavelmente o que aconteça é que se misturem no caso, no sentido de que, assim como eu mostrei que na GeneXus vamos ter assistentes para gerar objetos, muitas das coisas que vamos conseguir implementar para o caso da GeneXus Next, tenha sentido também dar uma chance de que seja usado diretamente do IDE. Por exemplo, isso que estamos fazendo, de dizer eu quero um sistema para uma farmácia e que automaticamente gere transações, atributos, board with, objetos, também poderia ser um wizard ativado do próprio IDE. Eu posso dizer, por exemplo, new application, e eu poderia ter, para ter um back-office de uma farmácia, e ele vai falar, ok, tudo bem, mas tudo dentro da GeneXus IDE, seja o padrão ou web. Por aí vai a questão. Mas sim, seria em qualquer os casos é um produto separado. Luiz Silva, essa funcionalidade da GeneXus Next estão cobertas com a licença atual da GeneXus ou é um produto que é comercializado em separado? GeneXus Next é um produto em separado, ainda não é comercializado e não está definido exatamente o plano comercial, o modelo comercial que vai ter. Maurício diz, José, tudo bem? De quem é a propriedade intelectual do gerado, como vai ser o modelo de negócio da GeneXus e como imaginam a participação da comunidade GeneXus, empresas e desenvolvedores. A propriedade intelectual que geramos em geral um desenvolvimento com a GeneXus. Nesse caso, eu diria que é a mesma coisa que você tivesse desenvolvido, estamos dando uma ferramenta para que seja mais fácil desenvolvê-la, mas não muda nada. Como será a participação da comunidade? Eu acho que é muito boa. Modelos de negócios do Next e tal ainda está sendo trabalhado, não tenho condições de poder falar a respeito. Bruno, para conseguir... Desculpem que fale assim rápido. Se há uma questão que não fica clara, pode me avisar. Mas como há muitas perguntas, estou tentando ir rápido para poder responder todas elas. Bom, para conseguir essa transformação de texto para sistema GeneXus Next, está conectado a ChatGPT ou semelhante? Não ChatGPT. O ChatGPT é o sistema página web que permite você chatear e também utiliza o motor de OpenAI, que pode ser 3.5, pode ser o 4. Nós o que estamos fazendo, não o ChatGPT, o modelo AI, OpenAI diretamente. Por que dois pedidos consecutivos da mesma coisa geram coisas diferentes? Porque faz parte da forma em que funcionam esses modelos, são modelos probabilísticos, e eu diria que, de novo, não são iguais, porque não funcionam da mesma forma, mas se é análogo a que se eu pergunto, como foi seu dia hoje de manhã, você vai responder com determinadas palavras, e se depois eu pergunto um amigo, 30 minutos depois, pergunta exatamente a mesma coisa, talvez você dê um conteúdo conceptualmente o mesmo, mas provavelmente não exatamente as mesmas palavras. Há uma parte probabilística, e de fato, um dos parâmetros que tem esses APIs de resposta tem a ver com a temperatura, ele é chamado assim, que tanta variabilidade ou random é aplicado à resposta que é dada. Parte do processo que o modelo faz, se você pergunta uma palavra, para simplificar, você pergunta uma palavra, ele obtém internamente não uma palavra, mas sim um conjunto de palavras com diferentes probabilidades. Então, uma estratégia poderia ser que ele devolvesse sempre a de probabilidade maior, mais alta. Isso é o que é conhecido como temperatura zero, devolver em cada caso o mais provável, e produz
o resultado dos que produz, ele pode dar texto razoavelmente certos, mas, em geral, muito duros e chatos. Se você vai para o outro extremo, que chamam de temperatura 1, aí acontece o que chamam, o que delira, tem alucinação, quando tem muita mais variabilidade, mais random, aí é gerado uma questão semelhante a quando uma pessoa está drogada. São frases gramaticais e sintaticamente certas, mas que estão totalmente estranhas. E dependendo das questões, a gente pode pedir mais ou menos temperatura, em geral, encontrar um 0,7, um parâmetro razoável, que dá essa certeza de que não delira tanto, e também respostas um pouco mais naturais, não são tão robóticas, tão duras, nem tão previsíveis. Na GeneXus, Felipe pergunta, GeneXus engloba, você pode ter um assistente que modifique ou agregue uma transação? Nesse momento, não, simplesmente chegamos ao que mostramos hoje, até a lista de entidades, inclusive os atributos dessas entidades são calculados depois. O que estamos por publicar como próxima atualização, estamos experimentando nós em beta, sim podemos editar, sim vai poder se editar esses dados antes de ser gerado o aplicativo. Como estabelecemos contato com um suporte e não permite criar nenhum modelo, apenas mensagem que diz que ultrapassou o número de provas e não me deixa fazer nada. Por isso, podemos ter um lugar de suporte. Sim, Pablo, pedimos desculpas, é um problema conhecido. Faz parte do que nós mencionamos que estamos tentando trabalhar, demos prioridade e, enquanto isso, estamos tentando fazer tudo. O e-mail é contact@genexus.ai, de inteligência artificial. Pode entrar em contato com a gente e aí, logicamente, pedimos desculpa, mas tentamos analisar tudo que vocês nos pedem, ou se não, você pode escrever a mim diretamente e vemos bem. Antônio diz, pode ser editado o código editado em GeneXus? Não estamos dando essa possibilidade. Internamente, em alguns casos, estamos armando o esquema para que, além de gerar o aplicativo, o KB, mas ainda não está, nesse caminho estamos indo, de que o que é gerado seja uma KB da GeneXus. Um caminho para integrar agentes e funções de AI em nossos aplicativos se dá por meio desses serviços, podemos fazer, experimentar. Bom, ainda não está disponível, mas esse é o caminho, certamente, que você possa, seja fácil da GeneXus nesse nível de alta abstração que procuramos com a GeneXus, que os usuários se focalizem na necessidade funcional e não resolver toda a questão de chamar o serviço, ter os resultados, por esse lado. Aldo diz sobre, não entendi sobre, não deu para entender. Justamente isso que estamos falando. Hoje, os modelos de OpenAI permitem acesso por meio de aplicativos. A pergunta era sobre GeneXus Brain, não entendi bem, poderia explicar um pouco mais? Bem, então temos que formatear, fazer essa chamada, ter uma conta registrada, ter um token associado a essa conta registrada, fazer essa solicitação, ter o resultado, etc. E essa solicitação inclui certas instruções, certas formas de pedir o que você está perguntando, prompt. E há toda uma disciplina de como escrever bem esses prompts. E então, a forma direta de fazer isso, em cada procedimento em que você precisa fazer isso, é escrever o prompt, escrever a solicitação e fazê-lo. Isso depois,
ao pouco tempo se torna uma questão de manutenção, e depois de na versão 3,5, você quer começar com a 4,0, então tem que mudar essas solicitações para mudar o parâmetro, ou quer experimentar com outros provedores e não quer reescrever todos os programas, ou você quer utilizar um prompt diferente. Então, esse Brain, o que faz é ter uma camada mediadora em que, em vez de escrever todo esse detalhe nos procedimentos que você precisa para ter as respostas, você cataloga os assistentes que vai utilizar com essas tarefas a realizar, qual um modelo em particular, você vai solicitar que conta, que token, que instruções, etc., e devolve os resultados já em formato que possa se administrar e para consumir de forma fácil. Se trabalha com um objeto de muito alto nível, esse é o objetivo desse Regis Brain. Posso falar uma resposta? É uma pergunta. Isso é com OpenAI ou pode ser extensível a uma nova versão que possa ter? O GBrain é pensado para que seja independente de qualquer provedor, de qualquer modelo. Inclusive, é um produto para ser utilizado não só com desenvolvimento da GeneXus, é um dos grandes desafios conseguir que seja visualizado como uma questão independente da GeneXus. Como podemos, porque nós estamos trabalhando, vamos começar a trabalhar com versões novas de Watson e está muito ruim a conexão. Eu vou convidar a você a contactar Eugênio Garcia, que é o gerente de produtos de GBrain. Eu estou como gerente em GeneXus Next. E, bom, temos coisas, né, de Next, coisas que vão em Brain e vice-versa. Mas para essa consulta em particular, eu peço que você entre em contato com o Eugênio Garcia. Você tem o contato? Aníbal, você pode encaminhar o contato de Eugênio para Aldo. Temos Flávio Silva, que está com a mão levantada. Flávio, pode falar. Há duas pessoas com a mão levantada. Tenho 13 perguntas, é por isso. Vamos com Gabriel. Olá, tudo bem? Obrigado a todos pela apresentação. Está ótima, muito interessante. O que eu queria dizer é uma questão que eu acho que é simples, mas eu acho que nada é simples, mas por via das dúvidas. Quando se gera o XPZ e os atributos, isso já é muito útil para trabalhar e ter resultados hoje. Então, se liberar nessa pequena questão como é liberado o texto, se esses atributos e as transações dos atributos são liberados para ter as entidades, é suficiente para poder utilizar do jeito que está em projetos novos ou atuais. Eu quero insistir sobre esse pedido, que eu acho que é fácil e, sim, eu vou levar em conta isso, sim. Pode deixar. Nisso, sim, vemos a solução ideal, se temos uma possibilidade de fazer um caminho rápido e fácil, fazemos. Faz parte das questões que consideramos, mas também temos muita questão. Todo dia devemos estar exigindo fazer isso, aquilo, mas faz parte das prioridades, sim, e conseguir essa saída, inclusive para nós, porque na GeneXus Next isso serve muito como forma de apresentação da GeneXus. O que antes era demo da fatura, agora é uma demo da GeneXus Next. E permanentemente surgem esse tipo de coisas, mas me dá isso que você gerou para poder seguir. Mas levamos isso em conta. Muito obrigada. Luiz Suazo, que complementos adicionais são necessários para as licenças de instalação se já trabalhamos na GX18? Não há nada disso. Hoje na GX18, as questões que vamos ir colocando estão em beta. Os que estejam no IDE,
e não há definição ainda do ponto de vista dos produtos comerciais, tem custo, etc. Felipe, pode ir em frente. Olá, Aníbal, um prazer. Boa tarde a todos. Queria fazer a seguinte pergunta. Se pudesse ser tomado como exemplo o conceito mostrado no filme de Iron Man, no qual a gente possa conversar com o assistente. Nesse caso, primeiro, deveria se adicionar a possibilidade de ter o reconhecimento de voz. Então, que essa sentença dê o que você possa fazer falando diretamente com a inteligência artificial. E depois, se é possível dizer, por exemplo, faça um sistema para farmácias e que da Genexus Next proponha e diga essas são nossas sessões que vão ser realizadas e poder fazer de forma clara, dizer nessa transação você pode adicionar esses atributos, tirar aqueles. Ótimo. E assim é a mesma coisa com as outras transações. Depois, assim que é gerado o modelo, também seria interessante poder interagir da mesma forma, dizer, bom, a realidade do negócio mudou, agora, por favor, eu quero que você adicione essa transação ou que modifique esse cálculo. E depois, uma pergunta adicional seria, se a esse conceito pudesse ter a opção de subir um XZ como referência para que o modelo se baseie nisso e iniciar a conversa que era proposta. Muito obrigado e excelente apresentação. Muito obrigado, Felipe. Bom, uma das questões que eu fiz é poder, a partir do estado em que está, dizer, eu quero mudar aquelas coisas, faz parte do que estamos trabalhando em 2 níveis, um nível da Genexus Next, no code, que você possa, como eu mostrei, não só que diga quais as entidades, mas também que apresente a composição e você poder dizer, posso mudar, adicionar, tirar dados, esse tipo de coisas, ou coisas mais de design, ou pensar em adicionar quais as consultas que eu quero fazer sobre o sistema para que sejam gerados queries ou gráficos. Esse é um nível. Outro é fazer como assistente dentro do ID da Genexus, o padrão, para ter uma forma de dizer, bom, mudou a realidade do negócio, então eu preciso adicionar tal atributo ou a gestão daqueles componentes ou aspectos que sugira e se encarregue também de realizar mudanças em entidades ou definir novos procedimentos, etc. Isso está dentro dos planos. Outra coisa que você falava era adicionar também que o input seja por meio da linguagem natural e por meio de áudio. Nisso ainda não estivemos trabalhando, mas entendo que é simplesmente adicionar mais uma camada que haja interpretação de áudio para gerar texto e a partir daí que o texto continue em frente. Não vejo muito inconveniente nisso. Adicionando essa camada somente. Na prática, embora a opção do áudio é muito boa para ter um efeito nas demonstrações, é muito efetiva, na prática, pessoalmente, eu acho que eu me sinto mais à vontade podendo interatuar com texto que estar forçado a utilizar áudio. O áudio é a exceção, ou vou dirigindo, eu não quero que estar utilizando os dedos e olhar a tela, mas quando estou produzindo, em geral, tento para esse tipo de questões, né? É subjetivo, pessoal, e vai mudando. Quizá daqui a alguns anos, talvez, é diferente, ou depende
da geração. Eu sou velho, então gerações mais novas são mais adaptadas ao áudio e acham mais natural. Mas é uma questão a ser considerada assim. Maurício, qual a diferença entre Power Autocomplete e o que já tem ChatGPT? Em ChatGPT você pode fazer perguntas de forma geral e ter uma resposta geral. O que estamos falando aqui, o que estava mostrando de Power Autocomplete, era um exemplo de poder ter algo a respeito nos seus próprios aplicativos, em vez de ter que ir para ChatGPT e fazer uma pergunta e dizer, por exemplo, como escrever isso, você possa fazer de forma direta. E a vantagem de que esse componente de autocomplete possa utilizar contexto que ChatGPT não vai ter. Então, que possa utilizar contexto do próprio aplicativo, de como fazer as coisas, questões mais personalizadas que com ChatGPT você não vai ter nunca. Eu acho que por aí vem a questão, as diferenças. Eduardo Sanchez diz, pode o GeneXus Next tomar uma KB como contexto de entrada e poder especificar que novas mudanças fazer para criar uma nova versão desse KB? Bom, sim e não. Poderia, mas o caminho que vemos é estar do lado da GeneXus. Se eu tenho uma KB e tenho acesso e estou amestrando nessa KB, eu vou ter uma assistente dentro do editor da KB, que é o GeneXus IDE, para realizar tarefas de mudança. Então, essas mudanças talvez sejam feitas diretamente na GeneXus. Talvez isso seja algo a ser definido, investigado, pesquisado, sim, seria de ajuda e gostaríamos de consegui-lo, ainda não sabemos que tão viável é ter interação em nível de no-code, não da KB da GeneXus, sino do modelo de mais alto nível que apresenta a GeneXus Next. Poder dizer a GeneXus Next, bom, gere aplicativo, e abaixo utilize GeneXus, se não poder ver, por exemplo, e depois poder pedir mudanças e se encarregue de fazer mudanças que eu não vejo. Essa parte de ida e volta está na intenção de onde queremos ir, mas ainda temos incerteza de se irá ser viável. Vão ser algo com Augur? Sim, provavelmente sim, vamos fazer integrações com isso, como um serviço a mais, de fato, parte da aposta da GeneXus Brain, G-Brain, é ter acesso a qualquer componente e também pode ser um desses o caso. Perfeito, vamos com a última e vamos dar a palavra a Michael Keller. Michael. Michael, você pode habilitar o microfone. Bom, parece que não. Bom, José, muito obrigado pela apresentação, muito obrigado a todos por estar aqui conosco. E vocês já sabem que essa apresentação e todas as apresentações estão no nosso site www.genexus.com/webinários e a gente se vê no próximo webinário. Até mais. Obrigado, José. Um prazer e ficamos à disposição para qualquer outra pergunta. Entre em contato conosco nos canais habituais e continuamos em contato. Um prazer estar com todos vocês. Vamos lá. Até mais. Até. Tchau, tchau. Tchau.